Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, aqui pastor Altemar Oliveira, para mais um vídeo aqui para o nosso canal Teologia na Rede, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no botão abaixo, compartilhe o nosso conteúdo, que nós temos muita coisa bacana para você aqui, muito conteúdo cristão para você, tá bom? E hoje eu estarei começando aqui uma nova série de vídeos aqui para o nosso canal. Se você quer aprender a Bíblia, quer aprender a Palavra de Deus de maneira rápida e de maneira descontraída, então você está no lugar certo. Nós estamos iniciando a série A Bíblia em 10 minutos, tá bom? Onde eu vou falar um pouquinho de cada livro da Bíblia em 10 minutos. Cada dia eu vou colocar um vídeo diferente aqui, de Gênesis até Apocalipse, falando de todas as suas particularidades em 10 minutos, tá bom? Vai ser muito legal, tá bom? Então se você quer aprender a Palavra de Deus, quer conhecer a Bíblia rapidamente, então fica ligado aqui, porque nós temos coisa boa para você. Convida os seus amigos, chama outras pessoas para assistir esse conteúdo, que com certeza vai abençoar a sua vida, tá bom? E eu quero hoje criar uma hashtag aqui, é a hashtag YouTuberCristão, tá bom? Vai lá, coloque na sua rede social, hashtag YouTuberCristão, compartilhe todos os nossos vídeos aqui, e que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. E vamos lá, a primeira aula, o livro de Gênesis. Tchau! Olá, meu querido e minha querida irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. Eu aqui, pastor Altemar Oliveira, você aí do outro lado assistindo esse pequeno vídeo. Se você gosta de teologia, gosta de Bíblia, gosta da Palavra de Deus, coloca seu joinha aqui embaixo, dá o seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, está vendo pela primeira vez, se inscreve aqui no nosso canal. Esse é o programa Bíblia em 10 minutos, tá? Nós vamos fazer um panorama bíblico de Gênesis até Apocalipse, cada livro em 10 minutos. Então, nós vamos já começar o livro de Gênesis, senão não dá tempo de 10 minutos, tá bom? O livro de Gênesis tem a sua autoria comumente atribuída a Moisés. Moisés é o autor do livro de Gênesis, tá? E o livro de Gênesis é o livro das origens, tá? É um registro da origem do nosso universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas e da raça hebraica, tá? Então, o livro de Gênesis é o livro que conta as origens, tá ok? Os primeiros capítulos do livro de Gênesis têm estado continuamente sob o forte ataque da crítica moderna, tá? Por quê? Porque eles questionam o fato da criação, o fato do criacionismo bíblico, tá? Mas, eu quero colocar aqui um mas, tá bom? Eu quero colocar um mas os fatos que apresentam ali, quando corretamente interpretados e entendidos, jamais têm sido negados, ok? Então, não é propósito aqui do autor do Gênesis, o Moisés, não é propósito dele de dedicar aí um relato detalhado sobre a criação humana. Pelo contrário, ele vem colocando simplesmente alguns pontos fundamentais para que possamos compreender como se deu o fato da criação. O livro de Gênesis não tenta provar como foi criada a humanidade, como o universo foi criado, e nem nada disso, tá? Ele vai contar a história da formação do povo escolhido por Deus para trazer a salvação para todos nós. Então, e aí, por isso que nós vemos que ele só dedica um capítulo para falar sobre a criação humana, enquanto que 38 capítulos ele dedica aí para falar da história do povo escolhido por Deus para trazer a salvação, tá? O tema principal do livro de Gênesis é o pecado do homem e os passos iniciais destinados à sua redenção, tá? Mediante uma aliança divina feita com a raça escolhida, cuja trajetória primitiva está escrita ali, tá? Então, o livro de Gênesis, ele mostra a queda do homem e o propósito, a providência inicial de Deus para redimir o homem caído através daquele povo escolhido, o povo hebreu, tá? A palavra-chave do livro de Gênesis é começo, princípio, início. O nome Gênesis já significa isso. Então, a palavra-chave do livro de Gênesis é princípio, começo, início, tá? A primeira promessa messiânica nós também vemos no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, que eu vou deixar o versículo para você ler aqui.
Agora que você já leu o versículo, eu quero deixar uma sinopse aqui do livro de Gênesis, tá bom? O livro de Gênesis, o primeiro, ele pode ser dividido em algumas partes, tá? E a primeira parte aqui é a história da criação, tá? Ele vai falar sobre a história do universo no capítulo 1, do 1 até o 25, ele fala sobre a história do universo, né? Depois ele vai falar sobre a história do homem a partir do versos 26 até 31, depois no capítulo 2, do 18 até o 24, ele fala sobre a criação do homem, tá? Depois, o segundo ponto aqui do livro de Gênesis é a história do homem primitivo. Ele vai detalhar aí um pouco sobre o homem primitivo. Por exemplo, ele vai mostrar a tentação e a queda do homem, a personalidade e o caráter daquele que veio tentar o homem, o tentador, o castigo do pecado e a promessa do Redentor vindouro no capítulo 3. Então ele mostra a tentação e a queda, quem foi que tentou, e ele mostra a promessa da redenção vindoura aí para o homem agora caído, lá no capítulo 3, tá? Depois ele vai falar sobre a história de Caim e Abel no capítulo 4, depois vai falar sobre a genealogia e a morte dos patriarcas no capítulo de número 5, e o sucesso ali relacionado com este dilúvio, tá? Capítulo 6 até o capítulo 8. Depois nós vamos ver a aliança de Deus com Noé, onde ele põe um arco ali no céu, né? E ele mostra também o pecado de Noé, lá no capítulo 9. No capítulo 9 nós vemos a aliança de Deus com Noé e também o pecado de Noé. Se você quiser, leia lá o capítulo 9 de Gênesis, que está tudo descrito lá, tá bom? Depois ele mostra os descendentes de Noé lá no capítulo 10 e no capítulo 11 no capítulo 11, ele vai falar sobre a confusão da língua lá em Babel, tá? Então, a história da criação, depois a história do homem primitivo. E terceiro, a história do povo escolhido. Ele vai falar primeiro sobre a vida de Abraão, né? O chamado de Abraão lá no capítulo 12. Depois vai falar sobre a história de Abraão e Ló nos capítulos 13 e também no capítulo 14, tá? Depois fala sobre as revelações divinas, tá? E as promessas a Abraão, particularmente a promessa de um filho e da posse da terra prometida ali, tá? Então, e Deus promete a Abraão essas coisas e também de uma grande posteridade, que ele seria ricamente abençoado lá nos capítulos 15 até o capítulo 17. Depois nós vemos a sua intercessão, ou a intercessão de Abraão em favor das cidades ali, das planícies, tá bom? E também da destruição delas no capítulo 18 e capítulo 19, Sodoma e Gomorra, tá bom? Então, depois nós vamos ver a vida de Abraão lá na cidade de Gerar e o cumprimento da promessa de um filho ali, do nascimento de Isaac, nos capítulos 20 e 21. Tá? Depois nós vemos a prova da obediência de Abraão também, quando Deus pede o seu filho Isaac em sacrifício e Abraão vai lá e entrega Isaac em sacrifício, né? Claro, nós vemos a história que não precisou ser entregue no capítulo 22. Depois nós vamos ver a vida de Isaac no capítulo 21, depois a vida de Jacó e no capítulo 27 eu vou correr porque nós já estamos com mais de 6 minutos aqui de vídeo e é em 10 minutos a Bíblia em 10 minutos, tá? Então eu vou correr. Então, depois ele vai falar, ele falou sobre a vida de Abraão, depois sobre a vida de Isaac, lá no capítulo 21, seu nascimento, seu casamento, o nascimento dos seus filhos Esaú e Jacó, tá? Os últimos anos de Isaac, você vai ver do capítulo 21 até o capítulo 26, tá? Depois no capítulo 27 vai mostrar a história, o nascimento, a vida de Jacó, tá? Vai mostrar Jacó ali usando de estratégias, de subterfúgios ali para adquirir a primogenitura do seu irmão, lá no capítulo 27, no versículo 1 até 29, tá? E a visão da escada celestial no capítulo 28 e etc. Depois fala sobre a vida de Esaú e por último a vida de José, tá? Os últimos dias de Jacó e a descida deles ali ao Egito, como mostra os capítulos 37 até os 50, tá bom? Então, esse foi um pequeno panorama aqui do livro de Gênesis, tá bom? Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Eu quero convidar você, se você quer aprender a palavra de Deus, quer aprender teologia, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você conhecer o Clube da Teologia e fazer parte desse grande clube e aprender a palavra de Deus, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o livro de Êxodo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de